boa tarde para você. Tudo bem por aí? Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril, e esse é o Boletim Legislativo que traz para você as principais notícias da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Fique com a gente, daqui a pouco trago informações sobre um projeto aprovado que revoga uma série de leis da cidade. Seja bem-vindo ao Boletim Legislativo de hoje. Então, vamos começar essa edição do nosso jornal falando sobre os projetos de lei que estão na pauta de votação da sessão da Câmara de hoje. Confira. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta, que conta com 14 propostas, está a matéria do vereador Roberto do Eleven, que altera algumas diretrizes para a emissão e pagamento dos carnês de IPTU em São José. Com a mudança, os moradores poderão quitar o imposto em autoatendimentos por débito automático ou então via cartão de crédito ou débito. Outra matéria, esta apresentada pelo vereador Renato Santiago, autoriza o Poder Executivo a apoiar o desenvolvimento de um aplicativo de viagens para as cooperativas de transporte aqui de São José. Renato Santiago ainda é autor do projeto que obriga restaurantes, lanchonetes e praças de alimentação a fixarem cartazes explicativos sobre a manobra de Heimlich, importante no auxílio de casos de asfixia por comida. O vereador Fernando Petit também tem 2 projetos na pauta. O primeiro determina que restaurantes que ofereçam cardápio digital devem garantir acesso gratuito à rede Wi-Fi. Já o segundo cria em São José uma semana de conscientização sobre o teste do pezinho, a ser realizada de 6 a 12 de junho. Ainda sobre festas comemorativas, os parlamentares devem apreciar o projeto do vereador Walter Hayashi, que institui o Dia da Cultura Geek em São José, e a proposta do vereador Dr. José Cláudio, que quer criar uma rota gastronômica de comida sem glúten na cidade. E o vereador Dr. José Cláudio, em parceria com os parlamentares Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Lino Bispo e Rogério da Cazem, são autores de um projeto de lei que autoriza o município a instituir um Fundo Municipal de Combate à Fome. Já sobre a causa animal, segue na pauta o projeto do vereador Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a criar um calendário anual de castração de animais. Ainda está na pauta 2 projetos do vereador Fabião Zagueiro. O primeiro autoriza o poder público a permitir que familiares ou profissionais da saúde do sexo feminino possam acompanhar procedimentos que utilizem sedação, anestesia ou indução à inconsciência do paciente durante exames sensíveis. O segundo projeto apresenta medidas de auxílio a mulheres que se sintam em situação de risco em estabelecimentos comerciais ou casas noturnas. Os parlamentares ainda devem apreciar propostas para concessão de medalha de mérito e denominação de áreas públicas. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E agora, como eu já antecipei para você, a gente fala sobre o projeto de lei aprovado do vereador Tomás Henrique, que prevê a revogação de uma série de leis da cidade. São desde leis antigas, da década de 1960 e até de atuais, dos anos 2000. Se você ficou curioso, então fique ligado na reportagem que traz os detalhes. Dá só uma olhada. Projetos de lei de décadas passadas que antes faziam sentido naquela época, mas hoje não têm mais razão de existir. Propostas ultrapassadas que não se adequam à nossa realidade. Este é o tema de um projeto aprovado na Câmara Municipal de autoria do vereador Tomás Henrique, que revoga uma série de leis na cidade. O principal objetivo de revogação de leis, sejam leis inúteis, burocráticas ou que são antigas, caíram em desuso, é trazer uma simplificação na legislação de nossa cidade. E essa simplificação ela impacta positivamente para o cidadão, né, que conhece as leis de sua cidade, não é aquele monte de leis que muitas vezes não servem mais ou que, enfim, atrapalham a vida do cidadão, mas também para o empreendedor, para quem quer abrir seu negócio, conhecer a regra do jogo para se estabelecer aqui. Então, assim, o principal objetivo, a principal conquista é a simplificação. São leis como essa de 1970, em que os proprietários de bicicletas são obrigados a levá-las a registro e cadastro no Serviço de Trânsito da cidade. E essa de 1989, que determina que os estabelecimentos podem decidir abrir os estacionamentos fora do horário comercial. E das leis mais atuais da década passada, destaque para essa de maio de 1996, em que proíbe fumantes em áreas de agências de estabelecimentos bancários destinadas ao atendimento público. E o vereador Tomás
lembra de outras leis que fazem parte deste pacote e que considera hoje desnecessárias. Lei que foi revogada agora com a aprovação do nosso projeto, que obrigava todos os estabelecimentos comerciais alimentícios, por exemplo, bares e restaurantes, a ter um cinzeiro em frente ao estabelecimento. Lá atrás, quando essa lei foi aprovada, havia uma preocupação de que as pessoas saíssem do estabelecimento e fumassem ali, jogassem uma bituca de cigarro no chão e por isso obrigava os comerciantes a ter esse cinzeiro em frente aos seus estabelecimentos. Hoje, você colocar um cinzeiro na frente do estabelecimento, na verdade, estimula que as pessoas vão lá e fumem, etc. Uma coisa que já está sendo cada vez mais desestimulada por conta das leis que a gente for aprovando. Então, são leis como essa que a gente buscou revogar para trazer mais tranquilidade para o cidadão e também para o empreendedor. O vereador ainda destaca leis revogadas previstas no projeto aprovado, que isentam os sindicatos de pagamentos de impostos na cidade. Outras duas leis que foram revogadas, que eu acho muito importantes, são leis que tiraram antigos privilégios que alguns sindicatos aqui da nossa cidade tinham, como, por exemplo, isenção de impostos na troca de prédios que eram deles, ou na construção de novos prédios, ou mesmo na pavimentação asfáltica em frente a esses prédios. Então, essas entidades, elas tinham isenção, coisa que o empreendedor, o trabalhador, o cidadão josense, evidentemente não tinham. Eles têm que arcar com este custo, o custo do imposto. E eu não achava justo que os sindicatos locais tivessem esse privilégio como entidade de classe. Então, a gente revogou também essas outras duas leis, igualando as pessoas, igualando os direitos em São José dos Campos, sem que uma classe ou outra tenha mais privilégios ou direitos que outras. Olha, e antes da gente continuar falando sobre mais notícias da Câmara e da nossa cidade, vamos de prestação de serviço. Se precisa de emprego ou conhece alguém que está em busca de uma vaga, então confira aqui todos os dias as oportunidades no Pátio de São José que separamos para você. Essa é a agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, adesivador, ajudante de embalador, ajudante de instalador de adesivos, arte finalista, impressor, atendente, auxiliar de escritório, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pessoal, auxiliar de qualidade, auxiliar técnico eletricista, azulejista, cadista, caldeireiro, caseiro, conferente de controle de produção, consultor de vendas, cordista, costureira, cozinheira, eletricista, eletricista de painéis, empregada doméstica, líder de embalagens, líder de setor de perdas, manicure, mecânico de motor a diesel, meio oficial de mecânico, motorista carreteiro, oficial de manutenção, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de telemarketing, pedreiro, pintor, recepcionista, representante comercial, serralheiro, serralheiro artístico, vendedor interno, vendedora e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de loja, operador de telemarketing, operador de caixa e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E falando em trabalho, você sabia que amanhã é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho? É isso mesmo, pessoal. A data foi criada pela Organização Internacional do Trabalho em memória aos 78 mineiros que morreram na explosão de uma mina nos Estados Unidos em 1969. E no Brasil, a data foi instituída para chamar a atenção para o trabalho seguro e saudável. E eu mesma fui conferir como é que funciona na prática essa proteção aos trabalhadores aqui em São José nos dias de hoje. Nesta empresa, em São José, o foco todos os dias é a medicina do trabalho. Os profissionais realizam nos colaboradores procedimentos conhecidos como exames admissionais e periódicos, que fazem parte da prevenção de acidentes. Mas não é só isso, são muitos outros exames e cuidados. Aqui, o médico associa o risco à saúde do funcionário. Nesta sala, por exemplo, o eletroencefalograma é para avaliar os trabalhadores que atuam em atividades nas alturas. Isso é o mínimo que pode ser feito para a prevenção de acidentes.
Por quê? Porque para uma prevenção efetiva, nós precisamos de uma gestão das empresas, não só de documentação, não só de exames, mas de uma série de normas regulamentadoras pertinentes a cada um dos segmentos da empresa. Aqui nessas salas, os médicos também analisam os casos das doenças ocupacionais, que também são consideradas doenças do trabalho. E hoje, as mais comuns são aquelas que surgiram em razão da pandemia. Nós temos os aspectos que nós chamamos psicossociais, temos a questão dos aspectos mentais. Isso na nossa empresa estamos percebendo demais, após o Covid, as doenças que nós chamamos mentais, que são relacionadas desde a questão do estresse, do excesso de trabalho, da maneira como as pessoas estão reagindo no pós-pandemia. Enquanto isso, em outro andar do prédio, um espaço voltado para a parte preventiva da segurança no trabalho. Os técnicos vão até as empresas e analisam os riscos que envolvem as funções nos espaços. Depois, documentam tudo, com laudo de segurança e análise de risco. E são esses documentos que servem como base para as ações judiciais. Este advogado trabalhista reforça que, por lei, as empresas devem implantar vários programas de prevenção de acidentes, mas o problema é que muitas não seguem as normas. A lei pede para que elas ofereçam o PCMSO e o PGR para que apresente planos, que são planos de formas para evitar acidentes e doenças do trabalho. São obrigatórios para que ofereça ao Estado formas de fiscalizá-las. Além disso, se as empresas não querem incorrer em acidentes ou doenças, elas precisam criar cursos, fiscalizar EPIs, fiscalizar os próprios empregados se eles utilizam o EPI, porque ocorre de muitas vezes não haver fiscalização e, infelizmente, ocorrer acidente dentro das empresas. O advogado lembra também que hoje tem muito cliente que tenta provar na justiça que foi vítima de acidente no trabalho, mas enfrenta uma batalha para conseguir o direito assegurado pelo INSS. É uma situação que, infelizmente, tem acontecido, porque não é comum nós hoje, o INSS em específico, dar um benefício a uma pessoa que sofreu de um acidente, uma doença do trabalho relacionadas a esses últimos tempos de pandemia. Estamos ainda numa situação difícil, que é difícil avaliar essas novas doenças. Então, ele negando, precisa a pessoa procurar um advogado e entrar na justiça, incorrer nos seus direitos. E para reforçar a importância de garantir proteção e cuidado aos trabalhadores no exercício da profissão, foi criado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A ideia é ampliar a informação sobre as medidas preventivas, fundamentais para evitar acidentes. Ainda assim, mesmo com esse trabalho de conscientização, os números preocupam. Em 2022, o país registrou mais de 612 mil notificações de acidentes do trabalho. E o número de mortes relacionadas chegaram a 2.500 vítimas. Ainda nesse ranking, o trabalho nos hospitais registra o maior número de acidentes. Nós podemos ter produtos químicos no ambiente, até mesmo cancerígenos, e que a pessoa está exposta e não vai ser uma doença imediata, vai ser depois de 10, 15, 20 anos de exposição a um ambiente insalubre. Temos os riscos biológicos. E aqui na Câmara Municipal, os vereadores acompanham o tema. Políticas públicas voltadas para a prevenção e segurança no trabalho é uma preocupação do Legislativo. Tanto que em São José, os parlamentares também aprovaram uma lei que cria o Dia Municipal das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. O objetivo é conscientizar cada vez mais empregadores e empregados. É uma data que você tem que estar sempre lembrando e lembrando a data, você consegue então fazer essa prevenção. Então, a data é importante para que as pessoas tenham a responsabilidade de cada dia mais estar fazendo esse tipo de trabalho com relação aí à prevenção ao serviço, enfim, todos os setores aí de indústria, empresas grande, pequena, média, enfim. Eu acho que é uma data que tem que estar sempre aí a gente lembrando,
E no Dia Internacional da Segurança e Saúde no Trabalho, é importante relembrar as conquistas das leis que asseguram a prevenção, segurança e saúde do trabalhador, data que ficou registrada na história. Ela se originou no dia 28 de abril, a pedido da OIT internacionalmente, para lembrar principalmente das vítimas da Virgínia, nos Estados Unidos, que eram pessoas que trabalharam em uma mina e mais de 70 morreram após uma explosão. Isso gerou uma análise global de o que está acontecendo nas empresas. Então é muito importante hoje as empresas tomarem cuidado, analisar, fiscalizar, porque garantir segurança e higiene do trabalho não é custo, é benefício. Você pagar, instruir, dar cursos de como preservar, como se garantir e como se assegurar dentro de uma empresa evita muitos acidentes, complicações em empresas, ações trabalhistas, ações previdenciárias, todos ganham. Aquele que trabalha, aquele que paga e o governo, que em muitas ocasiões tem que pagar pelo auxílio-doença. Bom, e a Câmara recebeu uma reunião para tratar sobre segurança pública. No evento estiveram presentes diversas forças de segurança que debateram propostas pautadas na proteção dos moradores. No auditório Mário Covas, na Câmara Municipal, síndicos de condomínios de São José e empresas que oferecem um serviço de segurança particular. O grupo compareceu para um encontro com autoridades e forças de segurança, representadas pelo secretário de Proteção ao Cidadão e a Polícia Militar. O vereador Renato Santiago foi quem recebeu as demandas dos moradores e promoveu o encontro, que teve como objetivo atender às reivindicações da população. Essa ideia surgiu no ano passado, quando fizemos uma homenagem aos síndicos da cidade. E uma das maiores demandas que eles têm no seu trabalho no dia a dia, na interação com os moradores, são relacionados à segurança pública. Prometi à época que faríamos nesse ano de 2023 um encontro com todos os síndicos, trazendo também a representação das forças de segurança, para que houvesse um debate e que eles próprios pudessem falar com as forças de segurança, mostrando o que acontece no dia a dia dessa profissão, né, dos síndicos profissionais, síndicos voluntários, tudo que eles tinham de dúvidas e que eles poderiam também trazer como sugestão para a melhora do seu trabalho, para a qualidade de vida dos munícipes que eles atendem. O evento foi aberto para ouvir os síndicos de condomínios da cidade. Cada um trouxe uma demanda. Entre elas, reforço de segurança para combater a criminalidade com a implantação de câmeras de monitoramento nos residenciais e pedidos de reforço de rondas da Polícia Militar nas localidades. Nós temos o nosso Centro de Segurança e Inteligência, que hoje, através de toda a tecnologia da cidade, permite a gente monitorar toda a cidade com uma alta tecnologia de reconhecimento facial, e também existe uma discussão em andamento, proposta até pelo Legislativo, para que se tenha acesso às câmeras dos condomínios para ajudar e agilizar o trabalho das forças de segurança da cidade. A população que está lá, né, vivenciando tudo aquilo, então assim, ela consegue ver muito mais do que qualquer outra força de segurança pública. Então, ela passando informações, seja por denúncia, no 181, no 90, o que quer que seja, então ela traz riquezas nas informações que a gente pode, né, combater, seja tráfico, seja roubo, seja algum tipo de problema que vem tendo lá no condomínio, na vizinhança, na rua, o que quer que seja. E no final, o encontro com os poderes público e legislativo teve resultados positivos. Um diálogo aberto com a população para prevenção e combate aos crimes na cidade. Nós levaremos essa discussão para a Secretaria de Proteção ao Cidadão e depois daremos a devolutiva para os próprios interessados, para que eles também tenham de fato a nossa resposta com relação ao solicitado aqui nessa reunião. Sugestões para a Polícia Militar, sugestões para a GCM, e eu acho que é assim que a gente constrói uma cidade melhor, né, com a união das pessoas e do poder público. Assim, a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue melhorar a vida de todos. Trazer o síndico para ter esse contato com o poder público, com agentes da Força de Segurança do município, ou seja, Polícia Militar, ou investigativo com Polícia Civil, ou a Guarda Civil Municipal, é muito importante porque o síndico está sempre demandando dos seus serviços e da sua atenção. E quando a gente consegue trazer esse momento de interação, as perguntas que o síndico traz não apenas tiram as suas dúvidas, mas contribuem para a construção de leis municipais ou de estratégias de segurança
segurança, ou seja, é uma ação conjunta em que a gente ajuda a melhorar a segurança da cidade. E continuamos com o Boletim Legislativo aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Hora da gente saber como é que fica o tempo nesta tarde de quinta e também nesta sexta-feira. Confira aí os detalhes na previsão. A previsão é de pancadas de chuva para esta quinta-feira. Alguns poucos momentos de sol entre nuvens, com máxima de 25 graus e mínima de 16. A sexta-feira será nublada, com poucos períodos de sol e também deve chover. A máxima é de 23 graus e a mínima de 16. E antes da gente encerrar o Boletim Legislativo, claro, separamos as atrações culturais e opções de lazer para você já aproveitar esta sexta-feira e também o feriadão prolongado em São José dos Campos. Confira aí as dicas na nossa agenda cultural. Hoje é dia de curtir ao som de uma orquestra de jazz. A Filarmônica do Vale Big Band se apresenta às 8 da noite no Teatro Colinas. Nesse segundo concerto da temporada 2023, a orquestra toca jazz, blues, funk e bossa nova. Nesta sexta-feira, às 9 da noite, o comediante Délio McNamara, atual campeão do Mochila do Riso no Faustão, traz a energia da comédia cearense e a observação do cotidiano no Hilários Comedy Bar. Neste sábado, a Mastershot, Escola de Audiovisual do Vale do Paraíba, inaugura um programa de estudos de cinema contemporâneo com o lançamento do projeto Tem Cinema, com exibição gratuita e online do aclamado filme Casa de Antiguidades. O evento terá a presença do diretor do filme, João Paulo Miranda Maria, que contará sobre sua ascensão na carreira como roteirista e diretor indicado a concorrer ao Oscar. A exibição do filme será às 7 da noite e os ingressos podem ser retirados no site escolamastershot.com.br. O eterno apaixonado Amado Batista se apresenta neste sábado no Palácio Sunset. A casa abre às 7. O show está marcado para as 9h30 da noite. Com um repertório basicamente romântico, Amado Batista faz do seu trabalho uma fusão de jovem guarda com modas de viola. Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços. E neste domingo, às 10h30 da manhã, o grupo joseense Cabelo de Milho apresenta canções autorais, inéditas e sucessos da MPB regional com arranjos modernos num espetáculo musical e poético. Vai ser ao ar livre no Parque Vicentina Aranha. É isso, pessoal. Valeu pela sua companhia, viu? Aqui no Boletim Legislativo de hoje. Amanhã eu tô de volta com o Semana Legislativa, o resumo de tudo que rolou de notícias da Câmara Municipal e da nossa cidade nesta semana, tá bom? Beijos pra você, eu te espero, hein? Tchau!